Conversa com meu povo. Ir ao encontro das ovelhas sem pastor. Impressiona-nos o fato de Jesus ter atenção com as pessoas em suas necessidades básicas, para chegar até a fome e sede de Deus que se encontra no mais profundo do coração humano. Lá da fome e sede de Deus, os que se fazem seus discípulos retornam por estradas semelhantes, dando sentido a todas as preocupações humanas, para que adquiram sentido profundo. Assim, neste movimento de amor, do alto do amor da Trindade Santa até nós, e subindo de novo, para que, qual escada de Jacó, o caminho esteja sempre aberto, na comunhão que Deus oferece a toda a humanidade. O Evangelho, com o texto proclamado neste final de semana, Marcos 6, 30 a 34, nos indica tal cuidado de Jesus, inclusive com o descanso a que convida seus discípulos. Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. De fato, também o descanso faz parte dos nossos deveres. Certamente muitos de nós deveriam se confessar do pecado de não ter descansado adequadamente, vindo como consequência a irritação e a falta de caridade, além dos prejuízos à própria saúde. E é bom ouvir o convite ao repouso em tempos de férias para tantas pessoas, enquanto outras continuam no labor diário. Em nossa região, com o verão amazônico, basta ver a quantidade de pessoas e veículos em nossos carros e meios coletivos de transporte, para agradecer a Deus por este dever, que se torna um presente dele mesmo a todos. Neste afã de conduzir toda a humanidade à plena comunhão com Deus, Jesus vê as numerosas multidões que a ele acorrem, reconhecendo que tanta gente se encontra como ovelhas sem pastor, em número muito maior do que aqueles que conseguem entrar de férias. Se a visão dos numerosos grupos em busca do lazer nos impressiona, basta alargar o horizonte para identificar necessidades maiores do que aquelas tão justas do alimento, o trabalho ou o descanso. Trata-se da sede e fome de Deus, como o profeta Amós anunciou. Dias virão, oráculo do Senhor Deus, quando hei de mandar à terra uma fome, que não será fome de pão, nem de sede, nem sede de água, e sim de ouvir a palavra do Senhor. São multidões que acorrem a Jesus, tantas vezes sem saber o que procuram. Desejamos ir ao encontro de tantos que se sentem desorientados, e essa palavra quer dizer sem oriente, sem rumo, e que clamam pela presença da igreja, suplicam, ou silenciosos, ou em verdadeiros gritos, pela nossa atenção e serviço evangelizador. Onde estão essas pessoas? Recentemente, chegando de barco a Belém ao retornar de uma missão, contemplava a imensa quantidade de edifícios, vindo-me à mente e ao coração a inquietação
por tudo que acontece dentro das quatro paredes de uma casa. Pareceu-me ouvir o chamado de muitas pessoas que vivem sozinhas, ou gente que nunca mais pôde sair de casa desde o início da pandemia. Depois, passando pelas ruas e pela aglomeração, às vezes temerária em nossas feiras, percebi que se trata do mesmo povo, com o mesmo grito de socorro. E prossegui pelas margens da Bahia, e quantos são os ribeirinhos, viajando com o olhar e o coração pelas nossas baixadas, por tantas vielas, com gente que fica às portas das casas, jogando baralho ou dominó, outros entregues à bebida. Vi também muitos jovens cujo jeito indicava logo o uso de drogas, desejando encontrá-los para oferecer-lhes guarida nas instituições da igreja. São ricos ou pobres, gente que mora em toda parte, em todos os tipos de condomínios, condomínios pobres e ricos, as ocupações existentes em nossas periferias, pessoas que se sentem anônimas ou outras às quais a igreja já teve a graça de tocar com seu cuidado pastoral. Entendi mais ainda duas expressões e atitudes tão caras ao Papa Francisco: que sejamos uma igreja em saída e que os pastores tenham o cheiro das ovelhas, indo ao encontro delas. Nasce a pergunta: o que fazer? Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão. Compaixão significa sofrer com os outros, colocar-se em sua pele, tomar sobre nossos ombros a situação das outras pessoas. Veja a palavra de São Paulo: como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos com entranhas de misericórdia, com bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Trata-se de vestir-se com as roupas de Deus, as roupas da compaixão e da misericórdia, de modo que ninguém passe em vão ao nosso lado, e aprender do Senhor o modo como encontrar-nos com os outros, no respeito profundo pelo mistério de cada um, reconhecendo com amor todas as situações humanas. Nem todos poderão fazer tudo, mas todos nós poderemos fazer algo para ir ao encontro dos outros. Existe a chamada regra de ouro, que pode responder a muitas perguntas sobre como poderemos ser uma igreja em saída e participar do empenho de ser discípulos missionários. Como é formulada essa regra de ouro? Tudo quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Ir ao encontro das necessidades e apelos dos outros, partindo inclusive da nossa própria situação. Depois, tomar consciência de que nem todos têm as mesmas capacidades e as mesmas forças. Ajudará muito identificar a vocação, ou saber identificar a vocação e as características de cada pessoa, alegrando-nos com aquilo que o outro sabe e pode realizar, sem julgamentos ou exigências pré-concebidas.
Outra regra básica para o exercício da compaixão e da misericórdia está na palavra de São Paulo. Com os fracos, me fiz fraco para ganhar os fracos. Para todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo para dele me tornar participante. Fazer-nos um com os outros, sentir com o coração das outras pessoas, não pedir mais do que alguém pode fazer ou oferecer. Há uma palavra fundamental no relacionamento com os que estão mais distantes: gradualidade. Não exigir que a outra pessoa suba a escada para chegar onde você está, mas ir até a pessoa para subir com ela degrau por degrau. Enfim, em nossa realidade, avoluma-se um desafio que a Igreja de Belém tem procurado reconhecer, enfrentar e dar novos passos. Nossa arquidiocese cresce em extensão, com novas áreas populacionais e também cresce na verticalização. Temos encontrado boa vontade de pessoas e instituições, mas é hora de apelar para pessoas que têm ou podem arregimentar recursos em vista da aquisição de novas áreas para a construção de igrejas. Queira o Senhor, com este apelo, fazer muitas pessoas descerem do barco como Jesus e vislumbrar as possibilidades e as necessidades de nossa igreja. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nos últimos dias eu já transmiti nos programas de rádio algumas sugestões que encontrei muito simpáticas. Uma espécie de 10 mandamentos que foram elaborados pela Conferência Episcopal da França. E eu quis transmitir essas 10 recomendações, mandamentos do cristão em férias. E penso que fará bem a muitas pessoas, inclusive gente que já está de férias e que com certeza pode assistir através da TV Nazaré este programa. Algumas responsabilidades ou algumas recomendações para as férias. A primeira regra para as férias: dedicar um tempo à caridade, refletindo sobre o peso, entre aspas, que o amor terá durante as férias. Este é um ponto essencial. Caso contrário, o período de férias corre o risco de ser egoísmo disfarçado de relax. Segunda regra muito importante. Olha a expressão que eles usaram: colocar Deus na mala. Isto é, bastará, por exemplo, levar consigo uma pequena Bíblia, a vida de um santo, uma pequena obra de formação ou de espiritualidade, sem esquecer o rosário, ou então um pequeno ícone ou um crucifixo. Levar Deus na mala. Que expressão simpática. Nunca tinha
ouvido dessa forma uma sugestão. Terceira proposta é o terceiro mandamento: levar Deus no coração em cada momento das férias, porque a fé é a nossa ligação com o Senhor. Não abandonar a própria fé, levar o Senhor em seu coração. Quarto ponto: fugir dos lugares sem Deus, daquelas situações ambíguas ou situações doentes que prejudicam o nosso vínculo com o Senhor e com o próximo. E você que me acompanha agora, sabe muito bem quais são os ambientes que precisam ser evitados. Uma pessoa pergunta assim: eu posso ir a uma festa? Posso ir a um bar? A um restaurante? Bom, eu nunca me senti proibido de ir a um bar, a um restaurante, a uma festa. Mas que bar, que restaurante, que festa? Saber escolher. E escolher as coisas que não fazem mal para a nossa alma, que não nos impedem de ser cristãos verdadeiros. Quinta recomendação ou quinto mandamento: um tempo para dedicar um espaço somente a Deus. Uma espécie de longo domingo. Escolha durante o seu período de férias um tempo para ficar com Deus. É uma bela provocação. Eu conheço pessoas muito queridas que durante o tempo de férias resolvem fazer uma pequena peregrinação, uma romaria a um santuário, que vão separar um período para participar de algum encontro. Na próxima semana, eu tenho a graça de participar de um encontro internacional, uma centena de bispos. Encontro online. Todas as manhãs serão dedicadas a este encontro de espiritualidade. A parte da tarde, durante a próxima semana, será o período que eu tirei para descansar um pouco. Então, trata-se da gente administrar bem o tempo que nos é dado. Enfim, não faltar à missa usando desculpas vazias e triviais. Eu penso, por exemplo, em Mosqueiro. Nós temos 3 paróquias em Mosqueiro. Horários de missa à disposição. Eu sei que, por exemplo, na paróquia de Nossa Senhora do Ó, a missa de domingo de manhã é cheia. Muita gente que depois vai à praia, mas vai de manhã para a missa. Que coisa boa. Não sei os horários em Salinas, por exemplo, mas eu sei que em Mosqueiro, sei que em Outeiro, que são áreas nossas aqui, nós temos os horários de missa que a pessoa pode procurar. E ali vai participar da missa dominical. Faltam 4 mandamentos ou 4 recomendações. Indicações muito simpáticas que eu recolhi desse texto dos bispos franceses, mas que se adaptam muito à nossa situação. Contemplar, testemunhar, servir, alegrar-se. Vou repetir. Contemplar, testemunhar, servir, alegrar-se. Contemplar a beleza presente na natureza, na arte, no ser humano. Alguns jovens que passaram pela minha casa nesses dias e que são daqui de Belém,
mas disseram assim: nós resolvemos fazer um giro histórico por Belém. Um deles é formado em História. E foram passar por vários pontos turísticos que passam perto deles e nem sempre contemplam. Foram, por exemplo, ao Museu de Arte Sacra. As pessoas não sabem contemplar a beleza que veem. Você não sabe prestar atenção no amanhecer, no cair da tarde, por exemplo, no Portal da Amazônia. Como faz bem você ver aqueles jovens que jogam, que passeiam, os casais levando as suas crianças. Agora que a bandeira está verde, é possível fazer isso. Contemplar a beleza das pessoas, a beleza dos ambientes, a natureza que nós temos. Testemunhar, dar testemunho de Cristo durante as férias. Não devemos nos limitar a permanecer cristãos, mas despertar a fé dos outros. Um cumprimento, um diálogo, uma palavra, despertar a fé dos outros. Deus me deu a graça de todo dia, bem de manhã cedinho, mandar para uma série de pessoas uma proposta de vida. A Fazenda da Esperança tem como método uma palavra diária. Quantas pessoas recebem essa palavra que eu recebo e repasso? E sei que muita gente repassa a muitas outras pessoas. Uma pessoa me disse que a palavra que eu mando, ela multiplica e manda para cerca de 100 outras pessoas. Não sei onde chega isso, testemunhar a fé, o ano inteiro e também nas férias. Última proposta, não menos importante, servir ao próximo. Colocar-se a serviço do outro significa percorrer o caminho de Deus. E a última coisa, alegrar-se. O cristão se alegra em tudo porque a sua alegria está, sobretudo, em Deus. Longe de um ideal mundano, da ociosidade preguiçosa e desumanizante, o cristão exala alegria quando Deus dá sua graça na verdade e a gratuidade do dom de si. Quando você voltar de férias, quem tira férias nesse período, e se você aproveitar essas propostas que eu faço, você poderá dar testemunho ao voltar ao seu estudo, ao seu trabalho. Você poderá dar testemunho de dizer: eu levei Deus comigo para as férias. Propostas simples, bonitas, realizáveis por todos nós. Desejo que sejamos capazes de aproveitar estas propostas e colocá-las em prática. Vale para todos aqueles que estão de férias durante esse período. Um bom final de semana para todos e desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.